Isso, e aí você diz que tem essa diferença, né? Que tem que ficar importante. Então não é gratuita a propaganda eleitoral. Não, se chama, né, tecnicamente, propaganda eleitoral gratuita, porque ela é paga, tá? Ela não é paga pelo candidato, né? Ela é paga com recursos que ele captou. Públicos, que os partidos recebem, né, de acordo com a sua representatividade. De acordo, cada um tem um tempo definido, de acordo com o tamanho da sua representação partidária. Né, Pascoal? Se eu estiver errado, você me corrige. Não é sobre quanto de grana eu coloquei. Não. É sobre a sua representatividade. Só pegar um gancho para separar os assuntos. Então, vamos só separar os assuntos. Isso. Recursos do candidato, quer dizer, são os que basicamente acontecem nas eleições. Eu tenho recurso meu que eu recebi daquilo que eu tenho ou daquilo que eu recebi de doação. Então, meus recursos estão lá. Então, minha campanha custou 50 mil. Fundo, não vamos esquecer fundos. Dificilmente ele vem. Tá. Você tem que separar uma cidade igual São Paulo, que é uma metrópole, Rio de Janeiro, esse lugar deve chegar ao fundo, nas grandes capitais. Mas aqui, como o Klaus falou, o dinheiro, a gente não vê esse dinheiro chegar. Então, o recurso... Mas deveria chegar? Não, deve chegar. O certo é que chegue. Tá. Lá tem... Mas quem que a estrutura desses partidos, nacionalmente, conforme o tamanho das bancadas, são as maiores bancadas, são, hoje, salve a ordem, se não me engano, nessa ordem, acho que é PSL, PSDB, PT, PSDB e PMDB. Acho que é os maiores. E estou dando um exemplo para você ver o tamanho das bancadas. Por exemplo, o PV era um partido médio até. Ele tem um fundo nacional para o tamanho do PV, se ele tiver candidato. Não dá para nada. 24 milhões nacional é o fundo deles. Dá para apoiar um candidato aqui, um ali, é muito grande o Brasil. Então, aí vem esse recurso, viriam os recursos das pessoas físicas que doam, que é o que acontece. O fundo, se vier, é um dinheiro público contabilizado numa conta específica também, porque é um dinheiro público. Mas quem decide para onde vai é o partido, para quem vai porque a conta que o candidato, só para o eleitor entender, essa conta que eu doei ou o Klaus doou, é uma conta. Eu fecho uma conta privada ali no sentido do candidato. Mas se eu tenho que ter eu tenho que ter a minha conta de candidato do fundo eleitoral. Se ela não vier nada, ela vai terminar com zero. E eu tenho que devolver escrito zero. Eu não ganhei nada, então tá zerada. Entendeu? Entendi. Então vai para uma outra conta. São mais 2 contas de fundo. Então ela vai para outra conta. Entendi. Zerado. Ok? Então, fora isso, não há nada de graça. Então o horário eleitoral ele não é gratuito, porque há um custo das eleições, é pago esse tempo de TV, então há um custo. Né? E entrando diretamente a questão das bancadas, normalmente há uma divisão de 90% para as maiores agremiações partidárias e 10% para dividir de forma igual. Os que têm maior bancada... Que são esses que você citou? Não, são alguns deles. Que devem ser algumas das maiores bancadas até as menores bancadas. Por isso que você vê, às vezes, eu até acho injusto que eu vou falar aqui, viu, Klaus? Às vezes tem um debate e eles falam, olha, eu chamei tais e tais partidos, ou entrevista, mas não vou chamar esse porque ele não tem uma bancada de deputados para... permitir que ele participe do debate. Você já deve ter visto isso? Sim. Então, às vezes, o candidato não vai, ele fica alijado, né? Ele fica fora da participação, porque ele não tem, que são pelo menos 6 deputados federais, o mínimo que ele tem que ter, para ele participar diretamente das questões que envolve a discussão. E aí os grandes crescem mais. Aí o partido, às vezes, não tem nada, ele tem, às vezes, 3 segundos, 5 segundos. Por que os partidos se unem também na majoritária, né? Que agora é a majoritária, que a gente chama, que é só explicar para os simpatizantes que a majoritária é a candidatura do executivo, do prefeito. Então, 3 partidos se juntam, eles têm o tempo deles, que é um cálculo que eu não vou conseguir explicar aqui, é um cálculo aritmético de 3 partidos, partido A, partido B e partido C. O partido A tem uma representatividade muito grande, o B médio e o C pequeno. Mas a soma desses 3 me dão 10, 15, me dão 12
12, 15, 14 minutos na TV. Aí o outro que só fez uma coligação mais humilde, mais simples, ele tem 2 minutos. Entendi. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, o que você falou de representatividade é em relação não à grana, não, sim ao número de ao deputados, número de representantes da Câmara Federal. Câmara Federal. Isso. E aí aquilo lá dá ressonância direta na eleição municipal. Ah, gente, sim. Olha quanta complexo. coisa sabiam disso, gente. É complexo, né? Coisa. É complexo. Muito complexo. Sim. Isso é uma coisa... E rapidinho, né? Essa representatividade lá na Câmara Federal, ela reflete no acesso ao fundo partidário, Sim. ela reflete no tempo de televisão, de rádio, dessa chamada propaganda eleitoral gratuita. Então ela reflete demais no nosso processo eleitoral. O partido que elegeu o maior número de deputados é o que vai ter mais dinheiro no fundo, na ordem. Sim. E assim os 2, 3, 4 maiores vão nessa ordem. Os que têm pouca é um mínimo e os que não têm ficam em situação difícil. Mas aí, além de tudo isso, eu posso fazer da minha rede social a minha vitrine. O que você quiser. Então, quiser. complementando. Posso fazer vídeo, foto. Vamos lá. São 2 coisas que têm que ser esclarecidas sobre isso. É propaganda. Isso é propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral tem 2 tipos. Você pode ser candidata, fazer sua live, fazer seus vídeos, a gente chama vídeos caseiros ou domésticos, onde você tem um amigo, vai lá e o Pascoal está comigo, o Klaus, eu faço um vídeo doméstico. Esse vídeo não tem que explicar nada nesse vídeo, porque eu não estou gastando nada com esse vídeo. Mas você contratou uma produtora. Então a produtora vai ter que apresentar o vídeo com GC, gerador de caracteres, dizendo o CNPJ dela de empresa que forneceu o serviço. Sim. E o que mais foi bom a gente tocar nesse assunto? Todo o material confeccionado tem que ter gravado no material o CNPJ da empresa que fez o serviço e o CNPJ do candidato, seja ele vereador ou prefeito. Entendi. Então isso vai na bandeira, vai gravado na lateral da bandeira, isso vai gravado no panfleto, vai gravado no adesivo, vai gravado em tudo que for feito. No vídeo que você produziu por meio de uma prestação de serviços. Vai ter um GC de caracteres que vai ter que constar lá. Mas se eu quiser fazer de forma... Se você falar, eu não vou gastar nada, não tenho dinheiro, eu vou fazer a campanha inteira, vídeo doméstico, vou fazer live. Eu posso. Aí não tem que mostrar nada. Aí é permitido. Aí você não tem que mostrar nada. Nossa, olha gente, que entendeu? bacana. Você não precisa apresentar nada. E por que tem tanta gente se candidatando a vereador que você sabe que não tem a menor então, condição aí de ganhar, nós vamos... nem intelectual, nem diploma, nem nada. Nós vamos chegar num ponto que é assim, as pessoas, eu acho assim, direito de ser candidato é legítimo, né? A gente está como advogado e como, né? O Klaus falou, defendendo o interesse social e coletivo também, né, Klaus? A ideia, eu acho que é legítimo a vontade e o direito de ser candidato. Essa questão, né, de mensurar, eu não vou entrar muito nisso, de mensurar se pode, muitos não têm condição mesmo. Aliás, a gente tocou no ponto dos requisitos, desculpa, faltou uma palavra, tem que ser alfabetizado. É isso que eu ia perguntar. Tem que ser alfabetizado. Só tem algumas... Faltou, desculpa, esqueci do... alfabetizado, pelo menos, para poder saber o que está fazendo. Agora, em relação... Então eu não preciso ter terminado o 3º grau? Não. Alfabetizado. Você tem que ler e escrever, saber ler e escrever minimamente. Nossa, eu acho pouco, não é? Mas essas candidaturas, então você tem que pegar aqui, se não me engano, 450 mil eleitores, a gente vai ter que discutir o que vai acontecer nas eleições. Então, são 450 mil em São José? São José, aproximadamente, acho que é isso. Nós vamos ter que discutir qual vai ser o cenário das eleições. Eu vim discutindo com ele na viagem. Nós estamos 2 coisas. Você não vai votar, você vai justificar até pelo celular. Pode? Vai ter um aplicativo para você justificar. Agora, o cenário diz as pesquisas do Ibope que saíram essa semana que 81% dos cidadãos joseenses vão votar. Mas vamos admitir que nós temos que fazer essa conta. Nós temos 21. Eu estou falando de São José para a gente ficar a referência maior aqui. São 21 cadeiras, 21 assentos de vereadores. Então, para você saber, você tem que pegar o número de votos válidos. Vamos supor, na eleição, teve 304 mil eleitores. Dividido por 21, as cadeiras, né? Você deve dar 16 mil, alguma coisa, 17 mil. Então, a média, a última foi 18, né, Klaus? Se não me engano, a última eleição, se não me engano, foi 18 mil. Eu estou acreditando numa eleição de 16, 17 mil. Que é isso? Tem 32 candidatos. A hora que o partido vai para a urna ali, o partido fechou a contabilidade aonde o partido chegou.
O meu partido teve 20 mil votos. Então, se o coeficiente eleitoral, que é o mínimo necessário para você eleger um candidato, por isso que é difícil se eleger. Então, 16, eu tive 20 mil, eu elegi um. Aí eu tive uma sobra de 4 mil. Aí essa sobra vai para um bolo de sobra. Para uma segunda rodada, ver se sobra para alguém. Conseguiu entender? Estou falando, tá fácil? Que é um cálculo difícil. Mas esse alguém não é alguém específico. Não. Não. É os mais votados. Seguir a ordem dos mais votados. Então, o partido teve, o primeiro candidato teve, vamos colocar assim, 6 mil votos sozinho. Mas o partido dele teve 20 mil, então eles atingiram o coeficiente de 16, elege um. O coeficiente vai ser definido pelo voto válido. Então, eu elegi um. Entendi. Aí eu tenho uma sobra. A sobra vai ver quem vem na sequência. O segundo teve 3.500 votos. Então, ele vem na... Agora, o que tem de novo nessa história? Então, segura mais um pouquinho novo, porque eu tenho mais um recadinho para você agora, da Luciana Nunes, foto e filmagem. Coisa mesmo. Então, qual é o novo agora? O novo é assim, em relação a esse coeficiente eleitoral, quando encerra as eleições e define o quadro, quando abre as urnas e começa a definir o quadro dos eleitos, você pega o partido lá que elegeu o prefeito, teve um número maior de votos, então ele atingiu uma cifra de votos X. Então ele vai lá e a gente chama de primeira leva, e já define uma pauta de eleitos. Sim. Na primeira leva lá, o partido teve 50 mil votos. Então, 50 mil já elegeu, se for 16 mil, dá quanto? 16, 32, já elegeu 3 a 4. Já elege de cara. Tá. Mas, e algum elegeu um candidato na primeira etapa, então um partido grande, que a gente não tem como citar nomes aqui, um partido grande elegeu 5, um intermediário 2, um 3 e alguns 1. Ainda sobraram vagas. Alguns partidos não conseguiram ter aqueles 16 mil votos. Um partido menor lá conseguiu ter 12 mil votos. O que vai acontecer com esse partido? O candidato que tiver mais voto no partido, ele tem que ter 10% do coeficiente eleitoral, pelo menos. Quanto é o coeficiente? Eu estou dando só exemplo. Tá. 16 mil seria o coeficiente, ou 17. Se for 16, ele tem que ter 1.600 votos, pelo menos. Entendi. Então, esse candidato teve 2.500 votos. Na sobra, o partido dele ficou com a maior sobra dos que não atingiram o coeficiente. Entendi. Então, ele foi eleito. Entendi. Mesmo sem atingir o coeficiente. Que matemática. Eu posso só voltar um pouquinho na Entendeu? sua... Não, mas Só voltar um pouquinho na sua... Não, é difícil. É difícil. Mas eu repito. É difícil. Você tem que saber aqui É na ponta da difícil. língua, né? Eu voltando um pouquinho na sua pergunta, eu acho um dado interessante a gente colocar, uma novidade nessa eleição, o Pascoal já comentou, mas voltar nisso, Sim. porque responde a sua pergunta, de por que tantos candidatos hoje, né? A gente vê na nossa rede social aí... Não é verdade. Não, é verdade. Isso é reflexo do quê? Da não coligação na eleição para vereador esse ano. É a primeira vez que isso acontece. Então, o que acontece? Nas outras eleições, você precisava de 32 candidatos para formar uma chapa. Então, você pegava 3, 4 partidos, um entrava com 10 candidatos, o outro com mais 10 e o outro com mais 5. Fatiava esses 32 por 3 partidos. Vamos dar um exemplo. Nessa eleição, não. Os partidos têm que completar a sua chapa de 32 por eles mesmos. Então, quer dizer, naturalmente aumentou o número de candidatos, né, em virtude dessa, entendo eu, dessa impossibilidade de coligação na eleição para vereador. Então,
Então, realmente isso é uma impressão que todos estão tendo, eu também, e eu acredito que é reflexo disso, é uma realidade em virtude desse novo regramento, né? E dentro dessa dinâmica aí, desse partido, né, eu sempre gosto de colocar, Pascoal, isso, você falou, muitos candidatos também não preenchem, ou não, mas a gente tem que ver, pensando numa questão de democracia também, de Estado democrático, o que a gente busca na eleição? Representação. Então, muitas pessoas, por exemplo, não têm uma faculdade, mas elas têm uma representação muito maior em questão político de representatividade do que uma pessoa que tem faculdade. Então a gente tem que avaliar isso também, né? É lógico que eu também dou preferência, eu também eu entendo que a pessoa para assumir um cargo desse, ela tem que estar preparada, né? Mas não quer dizer que uma faculdade preparou ela para aquilo. Sim. Então é bom a gente ter isso na cabeça também, a questão da representação, da democracia, que todos os níveis, né, de cidadão, nível de cidadão não, isso é um eu falar, porque cidadão é cidadão, mas todos os níveis sociais, intelectuais, culturais, né, tem que estar representado. Então isso é importante a gente trazer para esse contexto. E outra coisa, né, com relação a essa questão do coeficiente eleitoral que o Pascoal falou, quando a gente vota para vereador, muita gente, eu votei naquele vereador. Você está votando, mas você está votando naquela sigla. A gente tem que ter isso na cabeça. Né? Você pode estar votando no vereador que teve 100 votos, você ajudou a eleger um vereador daquele partido que teve mais votos. Ele entrou por causa do seu voto também. Então, a população tem que ter essa consciência. Sim. Então, não basta só entender as propostas do candidato, e sim a doutrina. Sim, do partido, daquele candidato que tem mais chance naquele partido, né? Então é importante a população saber disso. Realmente. Pegar um gancho que ele está falando. Então, você vota na proposta partidária, você vota naquele partido. Então, 32 candidatos, óbvio, você vai ter alguém que vai se sobressair, vai ser mais votado. Mas aquele que não ficou no intermediário, ele foi importante para o processo eleitoral. Sim. Para o processo eleitoral. Então, ele ajudou a criar o voto. Né? E essa representação, essa representatividade. Agora, é uma fala... Tanto é que você pode votar no número do partido. E essa fala que você colocou... eu posso só votar, é a chamada... É a legenda. É o voto de legenda. Isso é perfeitamente Você vota cabido. Só na legenda. Então, vamos entrar já no lance do voto. O Burger King lançou uma campanha, vocês viram? Não, gente, o debate é uma vergonha. Eu tenho 2 políticos para votar. Um é o branco e o outro é o nulo. Eu não votaria em ninguém. Vou votar branco. Tá tudo uma... Hoje eu votaria em branco. Branco. Tá levinho, hein? Cara, mas tá faltando... Faltou a carne, né? E o bacon. Tá de brincadeira. Cebola e maionese. Não, muito ruim. Este é o Whopper em branco, um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá pra reclamar do resultado. E facada no meu coração. Escolheram por nós. Eu ainda tenho tempo pra votar, pera. Não vou votar mais em branco, não. Seria bem ruim 4 anos desse lanche. Gente, vocês viram o vídeo? Pois é, tá lá nas minhas redes sociais, inclusive. Então, aproveitando, quero que vocês expliquem qual é a diferença do nulo e do branco. Porque hoje, por conta de muita gente, por conta de tudo que aconteceu, as pessoas estão desacreditadas da política. Apesar de estarem mais se informando, né? Eu percebo isso e vejo por mim, hoje eu tô muito mais perto da política do que antes. Mas ao mesmo tempo, puxei agora, né? Não tem ninguém para votar. Eu acho, minha percepção é que o voto nulo vai aumentar. Por não terem essa confiança mais. Então eu quero que vocês expliquem qual é a diferença do branco e do nulo e qual é o prejudicial, se deve fazer um, não deve fazer o outro, enfim. Com a eleição eletrônica, as coisas já mudaram bem, porque antes a eleição escrita, você criava todos esses obstáculos. Você chegava na urna, jogava o papel em branco. E dava brecha para ou você rasurava tudo e anulava o voto. Né? O que vai acontecer, no meu modo de ver, esses 2
procedimento nulo, branco e nulo, né, na eletrônica, não vão gerar essa diferença que nós estamos falando. Vai gerar realmente a pessoa não poder reclamar efetivamente daquilo que ele busca, que é o quê? Escolher ficar um candidato e ficar reclamando depois. Eu não votei, então não reclamo. Agora, o que é mais eu acho, impactante para mim do que essa colocação de branco, que não votou, é a abstenção, que não deixa de ser meio um voto em branco, ele não foi. Então, a minha preocupação que eu acabei de falar quando eu coloquei o coeficiente eleitoral, ou quociente eleitoral, é o número que nós vamos ter que descobrir apenas depois, um dia, numa futura entrevista, quem sabe, do percentual de pessoas que não vão votar. Isso vai dar um impacto no voto válido, que também seria o mesmo. Esse é o impacto. A palavra é nulo, branco, abstenção. Abstenção, não vou votar. Será que o número vai ser de quantos por cento? De 10, de 15? E o não votar impacta de que forma? Não, impacta que ele muda o coeficiente eleitoral. Na mesma forma do branco e nulo. Na mesma forma do branco e nulo. Porque o que vale na eleição são os válidos. Os votos válidos. O candidato, ele é eleito, né? Por exemplo, quando a eleição de 2 turnos, né, em colégios maiores, quando ele atinge 50% dos votos válidos. É isso, né, Pascoal? Isso. Então, não importa se 2 pessoas foram votar. É um exemplo esdrúxulo. Mas se 2 pessoas foram votar, os votos válidos são 2. Então, os 2 escolheram para 200 mil pessoas. Entendi. Então, para simplificar, né? Não adianta. É até um apelo que a Justiça Eleitoral faz, né? E que nós fazemos também, enquanto instituição. Sim. É importante que se vá votar, né? Que se vá votar, exatamente, que se vá votar e que se exerça, né, o seu direito de escolha, né, o seu direito de opinar, de se expressar, porque o voto branco e nulo ele não vai contar, não vai ter representatividade no final para o resultado da eleição. Que somado a essa situação de abstenção que nós acabamos de colocar, nós vamos ter que saber qual vai ser o tamanho dela. Porque vamos pensar que muita gente também gostava de votar, não tinha mais obrigação. Idosos que gostam de votar, eles não vão votar. Assim, acredito que uma parte não vai. A pandemia ainda está latente, né? A pandemia existe ainda, a pandemia está aí ainda. Então, eu acredito que as pessoas mais de idade gostavam de votar. Minha mãe votava com 80 e poucos anos, ela gostava de votar. Entendi. Entendeu? Então, as pessoas já não vão votar, por exemplo, já votos que poderiam, né, acontecer. E fazer aquela conta, né? Não vou, multa é conta, 3 e tanto, eles já não são obrigados, né? Eles votam porque querem, os idosos. Agora, os que têm que votar e não vão votar, esse percentual ele vai agredir o resultado dos votos válidos. Entendi. Esse voto válido que deve ficar aí, não sei, na margem aí de 16, 17, talvez 18 mil. Então, esse é o fato. Então, isso gera, acarreta consequência direta no cômputo dos votos válidos. Entendi. Pois teve gente que quando eu falei que eu ia entrevistar vocês, me perguntaram isso, né? Põe aquele videozinho e tal, tá aqui o vídeo. Então, pra mostrar que é isso mesmo, é que nem reunião de condomínio, né? Não vou, só tem fofoca e não sei o quê, mas se alguém tomar alguma atitude e você não gostar, você não pode reclamar. 20. Né? Não pode reclamar. Parece que foi 20%, acho que foi 20%, né? Na eleição passada. 20% de abstenção. Se ficar nisso, tá na média. Porque se passar muito disso, é agravante. Por causa da pandemia. Não sabemos ainda. E aí tem isso e o que você colocou. E o lado da insatisfação. É uma soma de coisas, né? Não sabemos como vai ficar. E aí tem que ver o que vale mais para você. Se vale a pena você se abdicar da sua expressão só para pagar os tantos reais lá baratinho. E passar 4 anos reclamando se não fez sua parte. Porque a maioria... mas eu só sou uma. Mas, gente, é isso, né? De grão em grão. E o que a gente sempre fala, né? Nesse caso, eu vou protestar. Muita gente fala isso, né? Eu vou protestar não indo, ou votando branco, ou votando nulo. Isso não vai ser computado como protesto. Alguém vai ocupar aquele lugar. Alguém vai escolher para você. Exatamente. Né? Então isso é bom a população ter, né? Tem muito mito, tem muita história por trás dessas questões de anulação de eleição. Isso a população tem que estar esclarecida que se não exercer o direito e o dever do voto, alguém vai exercer e vai escolher para você. Essa é a situação, porque
fez foi perfeita. Então não tem o que reclamar. Você não escolheu o lanche, agora come o que você Então, que tem na mão. É isso mesmo. Agora, para finalizar, das minhas perguntas, se tiver mais coisa importante que vocês respondeu falem, quase. mas o salário do vereador, quanto é? 4 mil e pouco, é isso? Não. Eu acho que está em torno de 10 e quase 11. Aqui em São José dos Campos, São José. né? Depende da cidade. já fiz uma- Não, Mas eu vou dizer para você aqui uma colocação que as pessoas... Eu acho assim, que os poderes aí têm que ser bem remunerados para não se questionar, porque ninguém reclama, eu vejo muito isso, toda pedra que se atira em vereador. Ninguém questiona o deputado federal, tudo que acontece em Brasília, mordomias, né, dos órgãos públicos. Eu não vou nem citar, mas mordomia de órgãos públicos que vem de cima para baixo. O vereador não ganha bem. Então, Ele ganha em torno de 10 mil bruto. E ele tem benefícios? Não, só direito à contribuição previdenciária normal. Ele tem carro da prefeitura? Não. Só Eles salário. têm, cada vereador aqui tem um veículo para trabalhar. Eles ganham um veículo. Eles têm um veículo para utilizar no mandato. Então é 10 mil reais, um veículo à disposição? 10 mil bruto. Bruto, tá. E deve dar uns 7 mil líquido o salário deles. A remuneração deles. E eles também são descontados? Não, desconta a Previdência Desconta Social. A Previdência normal, como se fosse o seletista. Previdência Social. Social. Para eles desconta a Previdência Social Federal, que é o regime geral que a gente chama, né? É o INSS. Desconta o INSS. Então, como se fosse um seletista normal. Isso. Tá. E prefeito ganha quanto? Prefeito, se não me engano, acho que São José dos Campos. 18. 20, né? 20. 18, aqui em torno de 20. 20 mil, né? Tá. 18 mil. 18 a Também 20 tem mil. carro? Não. Não. O prefeito tem uma estrutura diferenciada, mas ele tem o carro do gabinete do prefeito. Entendi. E tem toda a estrutura, Sim, né, de assessores. de assessoria que ele tem. Entendi. Como. Então, aí a pessoa se torna vereador, ela tem direito a escolher um assessor, um secretário? Não, alguma ele coisa tem assim? os cargos. O vereador de tem os assessores confiança também. dele. Que ele pode escolher Ó, quem ele e quiser. aí eu falo aqui hoje da Câmara, que a Câmara de São José enxugou cargos, né? Em sua grande maioria. Ficou com, salvo engano meu, deve estar com 12, 13 cargos só hoje de confiança da presidência, se não me engano, acho que é isso. E os gabinetes devem estar em torno de 6 só, somente 6 por gabinete. São José e São José. Fala o vereador, Gabinete. é isso? E São então, José. O vereador pode ter 6 assessores. Em torno de 6. E São José dos Campos deve ter cidade menor que São José, com remuneração, com salário maior de vereador. Maior. Em linhas gerais, algumas estão nessa faixa de 10 mil, 10, 11 mil. Entendi. Mas tem cidade que é poucas, algumas que é maior. Que é menor que São José, porém a remuneração é maior. Entendeu? Então o vereador pode ter 6 assessores do prefeito? Os cargos de confiança, eu não vou precisar para você que teve até umas alterações agora, porque o Tribunal de Contas do Estado tem questionado muito cargos devido a como se exerce a função, há um questionamento muito... E quem paga esse dinheiro dos assessores? Não, a prefeitura tem um orçamento, ela tem as secretarias e o orçamento é que paga de cada secretaria. Então, uma vez eu vereadora contrato o meu cargo de confiança... A Câmara recebe, a Câmara não é um poder que tenha, vamos dizer, uma receita direcional, ela recebe uma receita que se chama duodécimo. É a dotação da Câmara. Ela recebe uma fatia do orçamento para contribuir com as suas despesas. Então, a Câmara, ela não é uma pessoa jurídica que se represente para outros fins. Ela vive do que a Prefeitura arrecada e tira o percentual dela. Entendi. Bom, entendi. É isso que... Nossa, gente... É complexo. É complexo. E aí, quanto mais pergunta eu faço, mais pergunta eu tenho. Agora, eu não tenho... Eu posso estar errado aí no número, eu não sei. Acho que são 6 por gabinete, não tenho certeza. Mas que os vereadores devem ser 10 alguma coisa, e bruto, e líquido 7 alguma coisa. Eu acho que é bacana isso que o Pascoal falou, isso é uma legislação nossa, né, que é o duodécimo, né, que todo o dinheiro que a gente contribui, né, que entra aí no orçamento do município, né, impostos municipais e arrecadações municipais que entram no orçamento do município, de arrecadação de impostos de empresas e nós, pessoas físicas, elas vão para um bolo que se chama orçamento. Isso. E desse orçamento, né, o executivo ele vai distribuir esse orçamento
tem algumas regras aí mínimas, saúde, educação, cumprir os né? índices, né? Algumas porcentagens mínimas, Sim. mas o prefeito tem a discricionariedade de distribuir esse orçamento, né, de acordo com ao seu poder de direção executivo, né? Então ele vai ter as secretarias que ele ache necessárias, vai ter os assessores que ele ache adequado, né, de acordo com aquele orçamento que está previsto, né, para a execução da finalidade pública. Dentro desse orçamento, então, tem o 12º, que é uma destinação orçamentária que vai para a Câmara Municipal, para o Legislativo Municipal, para que o Legislativo possa também desenvolver as suas atividades. Executivo é prefeito, legislativo são os Câmara vereadores. Municipal. Câmara Municipal. O poder executivo é quem executa, quem organiza e quem administra. É o prefeito. Tudo o que a cidade tem. O legislativo fiscaliza os atos do executivo e tudo que o prefeito... São os vereadores. Sim, são os vereadores. Tudo que o prefeito pretende fazer, em sua grande maioria, ele é obrigado a se submeter à Câmara Municipal para que a Câmara o autorize a fazer. Sim, legislam, né? Autorizando a fazer. Ele põe as leis em vigor. Tá. Né? Então, essa estrutura ela é bancada pelos nossos impostos municipais, né? E é muito discutido, né? Valores gastos no Brasil inteiro, quantidade de vereadores, sim, esse tipo de coisa, mas o orçamento é um só, vem do nosso dinheiro, né? E é necessária a estrutura também, é bom dizer isso para a população, sim, que é necessária a estrutura, porque também... Às vezes não é utilizada da maneira honesta. Exatamente, né? Aí a gente, num ponto, eu acho que a gente está falando de uma questão aí ideal do que é a lei, né? É a estrutura que é destinada a fazer com que, né, o legislativo possa trabalhar e cumprir o seu papel. Entendi. Esse é o mundo ideal e o espírito da nossa lei. Não está nem muito na engrenagem, mas em quem está executando isso. Então, agora, sobre isso que o Klaus falou, é importante que as pessoas, não sei se sabem, mas que toda a atuação, tanto do executivo como do legislativo, ela sofre uma fiscalização do Tribunal de Contas, que é um órgão de contas que apura todas as contas que a prefeitura gastou, que a Câmara gastou. Entendi. Entendeu? E a Câmara de São José, eu sei, que é uma das que a gente acompanha, tem sido exemplo, porque a Câmara não gasta o dinheiro todo. E é aberto ao público? O quê? Não, isso tem uma transparência, né? Existe um... Por onde? No sistema, você entra na Câmara, lá tem a transparência informando os dados. Agora, a Câmara, muitas câmaras, algumas câmaras pelo menos, costumam, e a de São José tem feito muito isso, tem devolvido valor significativo para a prefeitura. Entendeu? Devolve 1 milhão, 2 milhões, devolve e ajuda a prefeitura a gastar em outras coisas. Então devolve a Câmara de São José, devolve dinheiro. Os presidentes têm devolvido de uma forma bem substancial valores. E uma coisa que a Câmara de São José também não fez, que foi justamente aumentar, e eu acho até, talvez por uma questão de cautela, consciência, não sei, não criaram novas vagas para vereador, não aumentaram a bancada que poderia aumentar. Entendi, né? poderiam, mas não fizeram. Não fizeram, e também não discutiu. Tem interesse. Não tem, eu acho que porque o momento político... eu acho que o momento político não é assim, é que tudo que eu te falei, tudo deságua nas câmaras municipais. Sim. Ninguém enxerga lá em cima. Porque vai aumentar R$1.000. Aqui não pode. Criou-se uma coisa odiosa. Tinha assim uma coisa de um sentimento ruim, né? De tudo que se faz não pode fazer. Eu acho que é uma sensação, né, Pascoal, de insatisfação mesmo, né? Com o que vem, aí gera que assim tudo que fizer está errado, mesmo que esteja certo. Entendi. Nem aquela frase. Ou olhar só para o lado ruim e não olhar para as coisas boas. Ou aquilo, nem tudo que é legal é moral, né? Que se questiona. Não tem como a Câmara fazer aquilo que não é legal. Entendi. Ela só faz o que é legal. Mas às vezes muita gente não se questiona isso. Entendi. A Câmara não, as câmaras, né? Não a nossa, a São José. Bom. Dá para discorrer muito, dá para falar muito mais sobre esse isso. assunto vai longe. Então assim, já deu um nó na cabeça, desfez, faz outro, mas é isso, né? Para o primeiro bate-papo tá ótimo. Para você que quer mais informações aí, depois que você assistir, compartilhar e tal, tem dúvidas, coloca aqui nos comentários, eu vou encaminhar para vocês, caso alguém tenha dúvidas, ou entrar mesmo no site, né, conhecer as comissões lá da OAB. Sim, procurem lá as informações. É isso aí.
E mais algumas coisas, né, para falar? Coisa Eu importante. espero que tenhamos assim atingido os seus objetivos e dos simpatizantes aí com o seu programa, que tentar dar uma contribuição. Maravilha. Mais alguma coisa, Cláudio? Eu agradeço, né, a oportunidade aí, né, convido a todos aí os seus seguidores, né, para que nos acompanhem nas redes sociais também, Facebook, 36ª subseção da OAB São José dos Campos, lá no Facebook, curta a nossa página lá, a gente põe muita informação de interesse da população também. Legal. Né? Mais no canal. Instagram, tá? OAB SJC no Instagram, também muita informação de palestras, de conteúdo gratuito que a gente disponibiliza para a população, para os advogados e para o cidadão em geral. Nosso canal no YouTube, né, OAB São José dos Campos também, com muito conteúdo bacana, informativo lá, produzido por essas 44 comissões que se dedicam aos estudos aí das matérias na nossa OAB, né, aqui em São José dos Campos e Paraibuna. Então agradeço pela oportunidade e fica aí o convite a todos que nos sigam aí nesses canais. Isso aí. Legal, né? Muito obrigada mesmo. Gente, olha, daria, né, pra gente continuar, que eu sei que tem um montão de pergunta aí, cada resposta vem uma pergunta nova, a gente não pode se estender muito, né? Mas espero que tenha contribuído, a eleição tá chegando, então não basta não fazer isso, catar um número qualquer e votar. O voto consciente é estudar mesmo o vereador, o prefeito, pegar o currículo dele, né, e uma amiga minha que postou assim, eu não gosto de política. Eu penso, putz, então assim, não pode reclamar, o lance, não pode reclamar, né? O mínimo a pessoa tem que saber, o mínimo, né? E escolher com consciência, os seus valores né? finais, Isso eu falei, de acordo com o programa de cada partido. Cada partido tem um programa, cada candidato tem o seu viés, né? Então, a escolha com o que vai te representar realmente, participe da eleição. Exatamente. Faça valer aí o seu direito de escolha, né? O momento que a gente fala de ápice da democracia, né? Que é o direito de escolha do seu representante, né? De trocar o seu representante se for o caso, de manter o seu representante se for o caso, né? De escolher o seu representante. Então participe. Em valores morais, não em valores financeiros, ou em troca de favores, ou em troca de... Bom, eu pelo menos eticamente, valores morais... Isso é muito importante. Isso é né? muito importante. Bom, é isso. Obrigada pela presença, muito obrigada. Acho que foi bastante esclarecedor. Então tá aí, domingo tem eleição. Dá uma estudadinha, pega o Facebook agora. Só para fazer um complemento final, lembrando que a eleição é 15 de novembro, né? Em havendo um turno só para as cidades que tem mais de um turno, que nem São José, e segundo turno 29 de novembro. Seria o segundo turno. Só lembrar o pessoal também que tem algumas regrinhas agora, né, que o tribunal pediu para divulgar também, o Tribunal Eleitoral, né? Leve sua caneta, se for possível, né? Vai de máscara. Leva um kit. Isso. Já, né, vá adequadamente já preparado, né, em virtude da pandemia, para que possa exercer o seu direito ao voto aí de maneira segura também nessas eleições. Isso aí, perfeito. Tá, obrigada pela presença. O programa ficou longo, gente, eu sei, mas eu tenho certeza que foi de utilidade pública, e compartilha mesmo, viraliza, faz chegar, porque essa informação não é só para agora, é para todos os outros anos, né? Quando a gente puder votar, puder escolher, puder melhorar, né? Então é isso. Comenta aqui, dá seu like e até o próximo programa. Beijo. Tchau. Só 3 tentativas tá bom. Olá, tudo bem, gente? Não, aí parece que pode. Perfeito, tá ótimo. Olá, tudo bem? Informação, Eu sei fazer. Você sabe fazer? Olá, tudo bem? Vamos fazer normal.